Você conhece o colar de pérolas? E o colar de anzol? Nós também temos o colar de melancia. E para fechar esse quadro de pendentes maravilhosas, temos também o coração emaranhado. Hoje eu vou estar dando dicas para vocês de como cultivar essas 4 pendentes maravilhosas. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. Então, gente, no início do meu cultivo, eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade em cultivar as pendentes, né? Os colares. Confesso que não foi fácil até eu pegar o jeito, até eu aprender o que elas gostavam e como cultivar, qual o processo, né? Como fazer mudas, o tempo de espera de enraizamento. Tudo isso conta e tudo isso faz toda a diferença no momento que você vai fazer a adaptação delas e no momento de você fazer o enraizamento. Então, se você gostou do tema deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho, que toda semana eu estarei trazendo muitas dicas no cultivo com essas belezuras. Então, agora vamos conhecer um pouquinho do meu cultivo com o colar de pérolas, o colar de anzol, o colar de melancias e o coração emaranhado. Então, o nosso vídeo hoje vai ser aqui na minha mini estufinha, onde é o meu berçário aqui no sítio. Já tô pensando em expandir, gente, fazer mais lá pra frente. Então, uma coisa bem simples, tá? Essa madeira é pinos, sarrafo de pinos. E em cima eu usei aquele plástico que a gente usa para forrar mesas, que a gente usa em mesa na cozinha. Às vezes a gente bota uma toalha de renda, não quer que a toalha de renda suje, né? Então a gente coloca esse plástico transparente em cima, para aparecer, né, a arte da toalha. Então, é essa toalha que eu usei, tá? Eu pedi uma bem grossa e deu bem certo. Ela já tá mais de 1 ano aqui, né? Já tô pensando em expandir mais para lá, fazer maior, porque eu estou vendo que os meus colares, as minhas pendentes gostaram muito desse ambiente. Eu acho que foi o melhor lugar até agora, né, em que eu estou cultivando elas. E deixa eu começar aqui falando um pouquinho com vocês sobre o colar de pérolas. Olha esse vaso que maravilhoso. Gente, eu tenho colar de pérolas espalhado por todo o meu jardim. Mas esse aqui é o meu xodó. Ele está muito lindo, muito maravilhoso. E, gente, olha como ele está lindo. Ele está bem cheinho, né? Um vaso bem cheio. E elas estão esparramadas em formato de cascata, né? Ao redor do vaso. E a floração do colar de pérolas, gente, é maravilhosa. Além de muito delicada, eu acho ela linda. Ela tem um cheirinho de canela encantador. Quem cultiva aí, que ainda não foi lá, né, dá uma cheiradinha, vai lá ver, gente. Vai lá conferir o que eu tô dizendo, que é muito gostoso. Então, ela fica nesse formato, né? Alguns chamam ela também de rosário. O que fazer para que ela enraize com sucesso? Qual é o processo de mudas, né? Como eu posso fazer essas mudinhas que elas deem certo? Então, agora eu tenho aqui, ó. Tenho 3 fases aqui para mostrar para vocês. Vamos começar com essa aqui. Eu gosto muito, gente, de recuperar plantas. Então, né, como vocês estão vendo aqui, esse é um raminho. Ele estava no meu vaso, ele secou. As folhinhas estão bem desidratadas porque ele, por algum motivo, ele quebrou, ele secou a ponta onde estava, né, na terra e ficou dessa forma. O que eu fiz? Coloquei um substrato bem adubado. Ontem eu fiz a rega, tá? Por isso que tá molhadinho assim. Mas no início, ela gosta de um pouquinho mais de água, tá? Claro que isso, né, não pode haver encharcamento. Você tem que ver muito também o período que você faz, né, a rega. Se é um dia muito úmido, então bom mesmo no início, quando você está fazendo as mudinhas, é só borrifar. Não deixar secar demais, gente. No início também elas não podem pegar sol forte, um solzinho filtrado, solzinho da manhã. Então eu coloquei elas aqui, ó. Como vocês estão vendo, estão bem desidratadas. Só que aqui na pontinha, ó, essas bolinhas da pontinha já estão começando a ficar mais gordinhas, tá vendo? Ó, conforme ele vai indo,
a gente percebe que as bolinhas já estão ficando mais gordinhas. E depois de uns 15 dias, 20 dias, elas, ou um mês, né? Elas começam a ficar mais hidratadas, elas enraizam, elas começam a soltar as bolinhas, ó, os brotinhos, né? Porque essa planta, a folha são as bolinhas, né, gente? Então, ela começa a soltar as bolinhas. E ali dentro, ó, é o NPK. Eu uso o NPK ou o osmocote. Quando tem um, eu uso um, ou quando tem o outro, eu coloco outro. Então, eu uso, na verdade, gente, que enrolaceira. Eu uso aquele que eu tenho no momento, né? E no momento eu tinha o NPK, eu usei o NPK. E aqui eu já tenho um vasinho mais cheio, que já tá uns 3 meses aqui. Olha que fofurice. Esse o substrato também, bem airado. Ela gosta de um substrato um pouquinho mais adubado, gente. E ela gosta de um pouquinho mais de água. No início você tem que molhar um pouquinho mais para que dê certo. Este outro vaso eu tenho o colar de melancias. Olha que lindo, que maravilhoso, que coisa, né? Divina, né? É uma maravilha, né, gente? Ó, o colar de pérolas tem a bolinha menor e já o colar de melancias, ele tem um formato de melancia mesmo, né? Parece uma casca de melancia, ó. Conforme ele vai pegando sol, isso vai ficando mais evidente. E é o mesmo processo, gente, o mesmo processo para você estar fazendo mudinhas do colar de melancia que o colar de pérolas, né? Você tira as ramas, corta as ramas, coloca num substrato bem adubado, vai fazendo as regas no início, cuidado para não encharcar porque senão apodrece, um local bem iluminado. Pode pegar o solzinho da manhã, um solzinho filtrado. Aqui o meu pega o solzinho da tarde, mas é um solzinho filtrado pelo plástico, tá? Então, onde dá bem certo. Então, aqui, o colar de melancias é o mesmo processo que o colar de pérolas. Está sendo cultivado no mesmo ambiente, ó. E também está maravilhoso, como vocês estão vendo. Aqui, gente, eu tenho um vaso que eu fiz recentemente do colar de anzol. Ó, o colar de anzol, ele tem as bolinhas mais compridas e forma como se fosse um anzolzinho mesmo, tá vendo? Ó, ele dá uma viradinha. Como ele é um vaso novo, ele ainda está enraizando, ó, faz pouco tempo que eu fiz. Eu tenho um vaso muito cheio dele em casa, então eu trouxe algumas ramas, como eu não tinha dele aqui no sítio, né? Tantas plantas que às vezes a gente esquece de trazer algumas aqui para cá. Então, eu trouxe algumas ramas para estar fazendo esse vaso maravilhoso. Então, o mesmo processo, ó. Terra bem adubada. Coloquei, né, as raminhas. Deixa eu ver, gente, eu vou tirar uma aqui com vocês para ver se... Opa, já tá enraizando, gente, não consegui tirar. Ó, ele já tá mais ou menos um mês aqui, tá? Mais ou menos um mês que eu trouxe ele para cá, ele já tá enraizado. Dá para ver, né? Ele está ficando bem hidratado. Quando eu trouxe, ele estava bem desidratado. Essas bolinhas estavam bem murchinhas, bem pequenininhas, sabe? A gente percebe, ó, assim, ó, elas ficam com um cortezinho no meio, é porque ela tá mais desidratada. Porque quando ela fica bem hidratada, ela fica assim, ó, bem redondinha, tá? Ela começa a ficar mais redondinha. Então, ele já enraizou mais ou menos um mês, o mesmo processo que as outras, tá? Também sendo cultivado aqui no filtro, né, do plástico. Olha que lindo! E eu rego um pouquinho mais, tá? Os meus colares, as minhas plantas pendentes, eu sempre rego um pouquinho a mais, porque elas exigem, né, um substrato um pouco mais úmido. Substrato mais úmido não quer dizer substrato encharcado. A gente molha e ele seca rápido, tá? Dessa forma que eu cultivo os meus colares. E aqui eu tenho um vaso cheio desse maravilhoso coração emaranhado. Essas hastes aqui, gente, são nada mais do que bagens, né? A gente chama, né? De sementes. Ela floriu, essas são as sementes, elas nascem, tá? Eu tenho em casa mudinhas de sementes do coração emaranhado. Demora um pouquinho, demora, porque sempre quando é por semente vai demorar, né? Ó, ela tem tipo uma penugezinha,
Deixa eu mostrar ali para vocês, ó. Essa é a semente. E ela nasce, tá? Ela nasce bem. O coração emaranhado é o mesmo processo que as outras. Eu tenho alguns vasinhos ali, eu vou mostrar para vocês depois. A gente pode fazer também, tem um outro processo que a gente faz por par de folhinhas. A gente corta somente o par das folhinhas, coloca o caulezinho na terra e vai borrifando água até ele enraizar. Ele demora um pouquinho? Demora, mas dá certo também, tá? E eu cultivo da mesma forma que os outros, né? Pegando o sol da manhã, as regas também, eu rego um pouquinho mais, que ele gosta de um pouquinho mais de regas, até para essa folhinha ficar assim, ó, mais gordinha, senão ele fica com uma folhinha muito murchinha. E você tem que ter um cuidado extra, no sentido de que ele tem que pegar sol, gente. O coração emaranhado tem que pegar sol, senão ele dá muita cochonilha de carapaça. É comum dar essa cochonilha de carapaça. Eu trato como? Eu tiro todas manualmente, né? Uma por uma. Depois eu passo o sulfato de cobre. Dá sempre certo, tá? É dessa forma que eu trato quando, né, o meu coração emaranhado, ele é acometido por cochonilhas de carapaça. Mas se você cultivar ele em um local bem iluminado, com mais sol, isso não vai acontecer, tá? Aqui, gente, então, aqui são vasinhos que eu fiz por pares de folhinhas, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, deixa eu tirar, ó. Eu cortei os pares de folhinhas para vocês entenderem como é que é, né? E deixei um cabinho. Aí, esse cabinho, gente, eu coloco aqui na terra, tá? Ó, aqui eu coloco aqui na terra. Dá bem certo, tá? Elas enraizam, demora um pouquinho agora nesse período, porque nós estamos no inverno. E essa planta, o coração emaranhado, ele tem o seu pleno desenvolvimento na primavera e verão. Ah, mas por que eu não esperei a primavera e verão? Pois é, né, gente? A gente às vezes é um pouco adiantado, né? Mas eu não tenho pressa, né? Então, eu fiz agora que eu tive um tempinho para estar fazendo, coloquei elas e acredito que até lá na primavera e verão elas já vão estar enraizadas. Aí, mais pro final do ano, eu já vou ter um vaso cheio maravilhoso. Aqui eu tenho o coração emaranhado que eu mostrei para vocês, é o normal. E aqui ele já é o variegata. O variegata tem uma folhinha um pouquinho menor. Tá vendo ali, ó, o rosinha, ó? Esse é o variegata, tá? Aqui também é o normal. E esse era o raminho da ponta, que tem as folhinhas menores, do variegata. Tava bem desidratado, ele já tá começando a ficar mais hidratadinho também, ó. Ele tem até uma vagezinha, ó, de sementes. Eu não retirei, eu deixei aqui dentro. Vamos ver, né? Tudo é experiência, né, gente? Então, eu deixei junto para ver como, né, como que vai reagir, se vai dar certo a gente plantar dessa forma. Então, no início, a gente borrifa a água. Ele gosta de um substrato um pouquinho mais úmido, porém não encharcado, né? Suculenta gosta de água, ela não gosta de encharcamento, tá? E estou cultivando ela aqui no cantinho, né, da minha estufinha, onde elas recebem muita luminosidade e no final do dia elas pegam um solzinho filtrado, tá? É um solzinho bem fraquinho, então não tem problema. Você não pode colocar ela num local onde o sol é muito forte, tá? E nem na chuva. No início, não tem como você cultivar essa planta no tempo, tá? Você vai ter que deixar ela ficar mais adulta, enraizar bem, para depois levar ela pro tempo. Olha que coisas fofinhas. Então, né, gente, como eu falei para vocês, é depois de adulta, então você pode trazer elas pro tempo. Aqui eu tenho o coração emaranhado variegata, ó, numa lata, sendo cultivado aqui na estantezinha, né, das latas no tempo. Olha que lindo que ele está. Eu sempre estou olhando, gente, se não tem a cochonilha de carapaça. Como eu falei para vocês, ela tem uma forte tendência em dar a cochonilha de carapaça. Mas você pode estar retirando, eu retiro elas todas, né, manualmente. Depois eu passo o sulfato de cobre. Isso vai ajudar para que ela não adoeça mais. E eu tenho também aqui o coração, o colar de pérolas variegata, também no tempo. Olha que fofo, que lindo que ele está. Maravilhoso. E aqui, deixa eu mostrar um raminho do colar de pérolas aqui nesse arranjo lindo na lata. Olha esse ripsalis, a coloração, gente, que coisa linda. Vou trazer, né, a gente que faz esses vídeos, a gente começa a perceber. Vou trazer uma lata só dessas pendentes e fazer um painelzinho
aqui no tempo só com essas pendentes em latas, né? Vai ficar muito lindo. O que vocês acham? Né? Uma ideia boa, né? Então, vou trazer elas aqui para o tempo para estar mostrando para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo com muitas dicas, muitas ideias, né? Sempre trazendo o que está dando certo aqui no meu cultivo para vocês. Sempre trazendo aqui, dicas e conhecimento para que vocês possam cultivar as suas plantinhas aí e para que dê certo, porque eu sei o quanto é difícil, né? No início a gente começa a cultivar, a gente tem muitas dúvidas e não tem ninguém para estar sanando as nossas dúvidas, é bem difícil para a gente. Mas quando a gente adquire esse conhecimento é para estar passando, né, gente? Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá experiências para que a gente possa compartilhar com outras pessoas. Se não for dessa forma, não tem sentido. Então a vida só tem sentido quando a gente compartilha coisas boas, quando a gente compartilha as nossas acertos e os nossos erros. Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.